Chegou esse tempo que Paulo falou a Timóteo, que viria tempos que não suportariam a sã doutrina. Suportam tudo hoje, em muitos lugares por aí, mas está difícil de suportar a sã doutrina. Você vai pregar em congressos aí, suportam 3 horas de cânticos, 200 conjuntos cantando. Há uma obrigação de ouvir todos os conjuntos que visitam a igreja. Aí ouve 200 conjuntos, coloca mais a equipe de louvor, coloca mais o jogral, coloca mais a peça, coloca mais a dança. Aí quando vai passar para a sã doutrina ser aplicada à igreja, irmão, o horário está avançado. O irmão tem 5 minutos aí. Eu espero que o irmão entenda a gente. O pregador que prega a sã doutrina, ele não te entende. Você está sendo irresponsável com a igreja. Você está tendo comichão nos ouvidos. Suporta tudo, mas não suporta a sã doutrina. Agora, se fosse o cara do stand-up, podia amanhecer ele lá falando que a galera suporta. Se for o cara da revelação, então pode deixar a noite todinha que a gente escuta a revelação. Porque nunca se viu um povo tão viciado em revelação. Mas quando se fala de sã doutrina, aí esse povo aí vive desviando. Desviou por quê? Deus falou e não cumpriu. Que Deus? Que Deus? O meu fala e se cumpre. Mas eu não vigiei, não era para me ter contado o meu sonho, irmão. Aleluia. A pior mentira que pregador diz é: não conta teu sonho para ninguém não, para o diabo não impedir. Irmão, mentira. Aleluia. José contou o sonho, jogaram ele na cova. Aleluia. José contou o sonho, venderam ele, mandaram ele para o Egito. Se José não conta o sonho, a promessa não se cumpria. Você contando ou não, você fazendo qualquer coisa ou não, se Deus falou que vai fazer, Ele faz. Deus não precisa de mim, aleluia, para fazer qualquer coisa. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então é por isso que ele tem dificuldade de falar. Agora, irmão, as pessoas não suportam mais a sã doutrina, mas fica lá nas livezinhas do Facebook lá, aleluia, o cara com uma bacia de óleo, uma bacia de farofa, um cajado, sei lá, um pano batendo lá e revelando. E ó a revelação dos caras. Deus está me revelando aqui que quem compartilhar agora vai ser abençoado. Olha que mentira, irmão. Toda revelação que não tem base na palavra, ela deve ser rejeitada. Pregador, você não crê em revelação? Creio. E como creio? Pastor presidente desse ministério, pastor Paulo Miranda, minha mãe nem era crente na época. Ela chegou lá no culto à tarde dele, desesperada. Quando ela entrou, pastor Paulo Miranda chamou ela pelo nome. Falou: olha, lá na tua casa está uma situação de desespero, mas ainda hoje, era 3 horas da tarde quando ela entrou lá. Ele disse: ainda hoje Deus abre a porta de emprego para você. Quando ela chegou em casa, ligaram para ela ir trabalhar. Então revelações tem, revelações acontece. Eu sou fruto de uma revelação. Eu tinha 15 anos de idade, estava totalmente perdido, aleluia, no mundo das drogas. Eu tenho uma vergonha, irmão, do meu passado. Quando eu olho para o meu passado, parece que não era eu. Aí eu entendo que a Bíblia diz que em Cristo a gente nasce de novo. Porque eu fui perdido, viciado em maconha, usava muita droga. Aí o que acontece? Nós morávamos em Águas Lindas de Goiás, no recreio da barragem, aleluias, e todo mundo conhecia a gente lá. Muita gente lembra dessa situação. A gente morava num barraquinho pequeno que só tinha um banheiro. Ali uma situação de miséria total, porque minha mãe foi abandonada pelo meu pai com 7 filhos. Pense, a mais nova tinha meses de idade. Aleluia. Pense para uma mulher trabalhar numa situação dessa. Aleluia. Ela não tinha condições de trabalhar porque ficou enferma dos olhos. Aí minha mãe começou a vender as coisas de dentro de casa. Vendeu fogão, vendeu bujão, vendeu geladeira para comprar comida. Conclusão, a gente só cozinhava na lenha. Cortaram a água da gente. A vizinha que deu água para a gente por mais de 3 anos. Pode ir lá, irmão, aleluia, que tenho várias testemunhas disso. Cortaram a luz da gente. A gente vivia comprando vela. Quando não tinha vela, ficava no escuro. Pense numa situação de miséria total. E eu viciado em drogas. Uma vez, eu e mais 2 amigos fumamos um baseado de maconha, sentamos no murinho da minha casa e estamos lá. Aí era 3 horas da tarde mais ou menos. Aí vem 3 jovens vestidos de terno no sol rachando. E aqueles jovens, irmãos, eram pentecostais até o tutano. Aleluia. Eu e mais os 2 sentados no murinho, doidão de maconha. De repente aqueles jovens param em frente à minha casa e começam a fazer isso aqui, irmão.
irmão. Pense no negócio. E eles pulavam assim, e pulavam, e sapateavam, e começaram a falar línguas estranhas. Pense isso para 3 jovens doidão de maconha que não conhecia nada do poder de Deus. O meu amigo olhou assim e falou: vixe, os caras tão doidão, mas doidão quem tava era nós. E os caras sapateando, pulando, marchando. Aí eles pegaram um na mão do outro, começaram a falar em línguas. O do meio começou a falar em línguas mais alto. Quando ele começou a falar em línguas mais altas, ele apontou para o meu barraco. Ele disse: hoje essa casa está em ruína, hoje essa casa está em miséria, mas de dentro dessa casa Deus vai levantar pregador, de dentro dessa casa Deus vai levantar profeta, de dentro dessa então quando Deus fala, Ele cumpre. Eu não sei aonde estão aqueles profetas, mas a profecia está pregando aqui hoje. Quem acredita, levante a mão da glória.